Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Sou Naim Halum e estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. Hoje, o nosso tema é obesidade. E a obesidade é uma preocupação mundial. Tanto é que se criou o dia, para alertar sobre esse problema, que é o 11 de outubro. E no dia 11 de outubro, então, é celebrado o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. E para falar sobre esse tema, está aqui conosco nos nossos estúdios o doutor Jorge Luiz de Matos Eve, mais conhecido como Dr. Jorge Zeve, diretor-presidente da Clínica Gastrocentro, aqui na cidade de Palmas. E ele também é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E a área de atuação é cirurgia bariátrica e metabólica. E ele vai explicar melhor para a gente sobre a obesidade, os problemas que ela pode causar e o tratamento, como é feito o tratamento. E aqui, então, quero dar as boas-vindas ao Dr. Jorge Zeve e agradecer pela presença. Sei que o dia do senhor é muito corrido e o senhor fez o máximo para poder estar aqui conosco hoje. E eu agradeço de coração, ainda mais pelos nossos telespectadores, que vão ter a oportunidade de ouvi-lo aqui hoje. O senhor que vai transmitir a eles informações importantíssimas sobre a obesidade. Então, seja bem-vindo, Dr. Jorge Zeve, ao nosso programa Saúde é Tudo. Naim, muito obrigado pelo convite. A gente fica muito contente de falar desse assunto para o pessoal que está assistindo na TV Araguaia. A obesidade é realmente uma doença muito grave, é uma epidemia. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, mais da metade da população tem excesso de peso. E 20% da população... Mais da metade, quer dizer que em torno de 110 milhões, né? Porque nós somos 200 excesso de peso. E 20% tem obesidade. É bom separar um pouquinho o que é excesso de peso e obesidade. A gente utiliza o índice de massa corporal, que é dividido o peso pelo quadrado da altura. Todos que estamos acima de 25, já 25 é considerado um peso saudável. É sobrepeso, e acima de 30 é obesidade. Então, 20% da população tem obesidade. O que significa isso? Risco de doenças. A obesidade inflama o corpo da pessoa, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão. Até 13 tipos de cânceres têm relação com obesidade. O câncer de mama, o câncer de pâncreas, o câncer de intestino grosso, aumenta em obesos, Então, realmente é uma preocupação muito grande, além de todos os problemas, até sociais, que o obeso acaba sendo exposto. Hoje eu atendi uma paciente agora há pouco que ela me reclamou com a questão de a roupa escolher ela não poder escolher a roupa. Então, o paciente acaba ficando limitado por questões sociais. Então, é uma situação que preocupa muito. Os gastos com saúde relacionados à obesidade são muito grandes, preocupa nossas autoridades, preocupa o Ministério da Saúde e nos preocupam como médico em poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Tá certo. Eu até estou um pouco sobrepeso, sabe, doutor? Um problema sério de coluna e tive que parar a minha atividade física. Praticava caminhada todos os dias, jogava futebol pelo menos 2 vezes por semana. Tive o privilégio de jogar ao lado do Dr. José Augusto, várias vezes ali na Atenas, que ele ia lá. Brigão danado, mas depois terminava, a resenha era boa. E aí eu tive esse problema e eu engordei 16 quilos. Então hoje eu tinha 84 quilos, fui para 100 quilos. Hoje eu estou em 95, estou tentando perder peso, Mas realmente eu sei o tanto que prejudica. Aí vem glicose, diabetes, aí vem a pressão alta. Então hoje eu sei como é que é isso. E, doutor, o que causa a obesidade? Seria uma ansiedade? O que seria isso para causar obesidade, pessoal? A obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial. Tem vários motivos para a pessoa ser obesa. A genética tem um papel muito importante. Pra vocês terem uma ideia, quando o pai e a mãe da criança são obesos, 90% dos filhos vão ser obesos. Obviamente, hábitos inadequados acabam influenciando, hábitos de vida moderna, comidas, fast foods, isso aí favorecem a startar uma obesidade, a iniciar uma obesidade numa pessoa que tem uma predisposição genética. Mas a gente sabe que existem hormônios no tubo digestivo
que a gente chama de incretinas. Esses hormônios, eles são um dos fatores que regulam lá no hipotálamo, no nosso cérebro, o centro da fome. E de lá que parte estímulos para o estômago esvaziar mais depressa, para o estômago esvaziar mais devagar, para a comida passar mais lenta pelo intestino. Esses hormônios são desregulados na pessoa obesa. Tem outras coisas. Praticamente 35 a 40% dos obesos têm compulsão. A pessoa está ansiosa, está nervosa, está cansada, acaba indo para a comida sem perceber às vezes, né? Bactéria no intestino é diferente, isso interfere na absorção do alimento. Então é uma multifatores que acabam envolvidos na gênese da obesidade e realmente a gente considera essa doença crônica, é uma doença que não tem cura, né? Mas é uma doença que a medicina tem ferramentas que podem ajudar esse paciente a ter qualidade de vida, a ter uma saúde melhor, né? Mas ele tem que fazer a parte dele. Não existe mágica, não existe milagre. Isso é verdade. Bom, no início o senhor até falou sobre a questão da obesidade, né, do índice de massa corpórea, né? Então 25 até 25 é considerado saudável, né? E a obesidade acima de 30, não é isso? Porque quando, já é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor aqui, né, quando uma pessoa é considerada obesa, então eu acho que o senhor já respondeu ela para mim, né, doutor? Isso. Que é quando está com uma massa corpórea acima de 30. É. Né? E esse 30 seria, assim, um peso. Teria, por exemplo, 100 quilos, depende da pessoa, depende da né? altura, né? Depende da altura. Às vezes um paciente menorzinho, às vezes com 80 quilos, ele Já já é é muito, obeso, né? Então tá é certo. peso dividido pela altura duas vezes, né? Então um exemplo lá, ele tem 100 quilos, 1,70 m, 100 dividido por 1,70 m dividido por 1,70 m, duas vezes. Ah, duas vezes, Tá? duas Aí vezes. você identifica realmente o IMC desse paciente. Então o meu é bom, depois que terminar o programa eu vou Nós saber o meu calculamos IMC. aqui. Nós vamos calcular aqui, Vamos né? Porque eu já calcular. tenho a altura e o peso, então já fica fácil, né, fácil doutor? de saber. Bom, e também por que a obesidade é tão preocupante? O senhor também falou aqui pra gente, né? Que causa a questão das doenças, né? Tanto tem 13 tipos de câncer, né? Que 13 pode tipos de ser câncer por causa da obesidade, né? É, Porque tem exato. o do intestino, né? Intestino, mama, pâncreas. Então existe uma relação muito forte, né, do câncer. E até segregação social. Por incrível que pareça, foi publicado um trabalho ano passado, até a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, repostou isso aí, mas mostrando que quanto mais aumenta a obesidade, mais existe grau de segregação. E por incrível que pareça, o lugar que mais o obeso é segregado é dentro da família, né? Estudaram família, trabalho, dentro da família. A gente ouve muitas vezes assim, o paciente chega para buscar o atendimento médico, o paciente mostra a queixa dele e às vezes o esposo, o cônjuge está do lado ali com a cara emburrada, né? Quando você fala alguma coisa de atividade física, não, eu falei para você, não, né? Então, existe muitas vezes uma dificuldade até dentro de casa mesmo, né, com relação à segregação. A obesidade não é má vontade do paciente, a obesidade é doença, a obesidade, existe explicação fisiológica para a pessoa ser obesa, né? Então, a gente não pode nunca segregar esse paciente, a gente tem que buscar ajudá-lo. Tá certo, doutor. Certinho. Bom, e a obesidade tem cura e como tratá-la? A obesidade tem ferramentas para poder ajudar o paciente, né? né? Mas então, cura não tem, né, cura doutor? não tem. Então, desde as dietas, dos medicamentos, os medicamentos hoje evoluíram muito, né? A endocrinologia tem um arsenal de medicamentos novos. É a Ozempic, né? Era isso que estava sendo utilizado para isso? Uma classe chamada análogos do GLP-1, né? São hormônios, esses hormônios que eu comentei, sintéticos, né? Que interferem lá no eixo do hipotálamo, centro da fome, regulando isso aí. Então, esses medicamentos têm seu papel, ajudam muito o paciente, geralmente medicamentos de custo muito alto, né? É uma ferramenta muito útil para a medicina. Existe a cirurgia para casos específicos, existe tratamento endoscópico para alguns casos, que é o emprego do balão ou da endossutura. Então, tudo isso pode, em conjunto ou separado, ajudar o paciente, né, a conseguir controlar o peso. Mas eu sempre falo para o paciente, ele precisa participar. Ele precisa ter consciência que ele tem que fazer algumas coisas.
Não adianta operar um paciente e o paciente usar Se eu refrigerante. colocar um balão, por exemplo, e aí com 6 meses o senhor retira aquele balão, e se ele não se educar, né? Ele vai voltar a ganhar peso. Né? E às vezes até, né, esse balão é um pouco interessante, durante o uso do balão, às vezes o paciente reganha peso porque ele toma cerveja, né? Então a cerveja, o balão não segura, o líquido passa pelo ladinho do balão, né? Então o paciente tem que fazer a parte dele. A atividade física é fundamental, mas ele tem que fazer dieta também. Ah, então no caso do balão, refrigerante, cerveja, isso aí tem que evitar. Tem que evitar. O paciente busca um tratamento, essas coisas hipercalóricas tem que evitar, até que ele consiga um resultado. Né? E depois disso, ele fazendo atividade física, tem que usar com moderação. Não adianta a gente dizer que o obeso vai emagrecer ou vai poder beber à vontade, né? Porque é muita caloria. Né? Muita caloria, cerveja, pegar lá cálculo de 10 cervejas, dá 1 quilo. Você ganha 1 quilo, 10 cervejas. Né? Então, tem que ter esse cuidado de dieta. Certo. Bom, a obesidade é uma doença que a gente sabe que é uma doença, a obesidade. Existem diversos fatores que levam a essa doença, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são esses fatores, né, que levam a essa doença. O senhor acho que já falou também no início, né? Já comentou sobre ansiedade, sobre... Né? Compulsão. Né? Compulsão. E uma coisa que a gente tem que colocar, às vezes o paciente, doutor, eu brigava com a balança, mas a mulher com 45 anos, de 5 anos para cá que eu ganhei peso. O que acontece com o ser humano? Desde os primórdios da humanidade, o jovem caçava. Quando ele ganhava idade, não podia caçar, ele acumulava gordura para não morrer de fome. O metabolismo dele abaixava. Então isso a gente herda, o ser humano herda isso dos nossos ancestrais. Então, com o passar da nossa idade, nosso metabolismo abaixa. Então essa mulher de 45 anos que ganhou peso, por quê? O metabolismo dela mudou. Né? E além a mulher sofre também uma questão relacionada à período de menopausa, que cai mais ainda a questão, o metabolismo por questão hormonal. Né? Certo. Não, tá bom, doutor Jorge. Bom, meus amigos, o bate-papo aqui, a conversa com o Dr. Jorge Zeve está boa demais, né? E eu vou pedir para vocês agora, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, mas nós voltamos daqui 2 minutos. Peço para que vocês não saiam daí, tá? Não saia da frente do seu smartphone, do seu computador. 2 minutos estaremos de volta.